A chuva caía forte naquela tarde. As gotas batiam no para-brisa de forma compassada, enquanto ele, vestindo um terno simples e luvas pretas, esperava pacientemente no carro preto estacionado em frente ao prédio de luxo. Seu nome era Henrique. Aos 38 anos, dono de uma das maiores empresas de investimentos do país, ele podia comprar tudo o que quisesse. Mas o que mais valorizava era observar as pessoas, entender quem eram quando não sabiam com quem estavam falando. Naquele dia, ele tinha decidido fazer algo inusitado, uma experiência social. Queria saber até onde a aparência e o status definiam o valor de um homem. Deixou o carro esportivo na garagem e pegou o veículo de serviço da empresa. Vestiu-se como motorista, deixou o relógio caro em casa e prendeu o cabelo de forma simples. A missão era buscar a filha de um amigo de negócios, uma moça chamada Isabela, recém-formada, que voltava de uma viagem de intercâmbio. Henrique sabia que o pai dela, o Sr. Álvaro, havia pedido um favor. Cuide dela por uns dias, até eu resolver umas pendências fora do país. Ela pode ser meio mimada, mas tem um bom coração. Ele aceitou, sem revelar que iria pessoalmente buscá-la. Quando Isabela saiu do saguão do aeroporto, estava com o celular na mão, óculos escuros grandes e uma expressão de impaciência. Passou os olhos pelos motoristas com plaquinhas e, ao ver o nome Isabela escrito num papel simples, franziu o senho. "É você o motorista?" perguntou sem tirar os óculos. "Sim, senhora. Henrique, à sua disposição", respondeu ele, abrindo a porta traseira. Ela apenas assentiu, entrou e, sem agradecer, colocou os fones de ouvido. Durante o trajeto não olhou para ele uma única vez. Henrique manteve o olhar na estrada, discreto, observando pelo espelho retrovisor as expressões dela. Jovem, bonita, mas carregava uma arrogância sutil no olhar. "Pode ligar o ar-condicionado? Está calor", disse ela sem sequer olhar. "Claro, senhora", respondeu ele com voz calma. Quando chegaram à mansão do pai dela, Isabela desceu apressada, apenas dizendo "Obrigada, chofer", com um leve tom de ironia. Henrique sorriu por dentro. Chofer. A palavra soou engraçada para alguém que, na verdade, tinha dezenas de motoristas à disposição. Nos dias seguintes, ele continuou se passando por motorista. Levava Isabela ao shopping, à academia, às reuniões com amigas, e quanto mais tempo passava, mais percebia que ela o tratava como alguém invisível. Jogava a bolsa no banco, reclamava de atrasos que não existiam e raramente dizia um bom dia. Mas havia algo em Henrique que não mudava: a paciência. Ele ouvia tudo, observava tudo e esperava o momento certo. Até que, numa tarde, algo inesperado aconteceu. O carro parou de funcionar no meio de uma estrada de terra, próximo a uma área rural. Isabela começou a reclamar imediatamente. "Meu Deus, você é motorista e não sabe cuidar de um carro? Que incompetência!" disse ela, cruzando os braços. Henrique saiu calmamente, abriu o capô e tentou disfarçar um sorriso. O carro não tinha problema algum. Ele apenas desligara um fusível para testar até onde iria a arrogância dela. "Acho que vai demorar um pouco, senhora", disse com a voz tranquila. Ela bufou. "Demorar? Eu tenho um compromisso importante. Ligue para alguém vir buscar a gente. Infelizmente aqui não tem sinal", respondeu ele. "Podemos caminhar até uma casa ali perto?" Ela hesitou, mas acabou aceitando. Caminharam lado a lado, por uma estrada cercada de árvores e silêncio. Foi a primeira vez que ela o olhou de verdade. Percebeu que, sob o boné e o semblante simples, havia algo diferente. Um olhar firme, uma calma que a desarmava. Chegando à pequena fazenda, foram recebidos por uma senhora simpática que lhes ofereceu café. Isabela, ainda impaciente, recusou. Mas Henrique aceitou e começou a conversar com a mulher, de forma gentil, ajudando-a a empilhar lenha, a cuidar dos animais. Isabela o observava de longe e, pela primeira vez, sentiu uma pontada de vergonha. Ela, acostumada a desprezar quem servia, agora via um motorista agindo com tanta humildade e generosidade que parecia diferente.
Quando voltaram para o carro, que milagrosamente voltou a funcionar, o silêncio tomou conta. Ela olhava pela janela, mas dentro dela algo começava a mudar. Nos dias seguintes, passou a cumprimentá-lo, a perguntar se ele já tinha almoçado, até mesmo a conversar um pouco. Henrique via a transformação, silenciosa, e sorria. Uma noite, após deixá-la em casa, ele estacionou o carro e ficou observando a fachada iluminada da mansão. Pegou o celular e recebeu uma mensagem do Sr. Álvaro. Volto amanhã. Obrigado por cuidar da minha filha, Henrique. Ah, ela não faz ideia de quem você é, não é? Ele respondeu apenas, ainda não. No dia seguinte, o pai de Isabela chegou e convidou Henrique para um jantar em família. Isabela, ao ver o motorista entrando pela porta principal, vestindo um terno elegante e um relógio de ouro, ficou sem entender. Pai, por que o motorista está aqui? Perguntou confusa. Álvaro sorriu. Motorista? Minha filha, esse é o senhor Henrique Monteiro, dono da empresa que cuida de todos os nossos investimentos. O homem que praticamente salvou nossa fortuna. Isabela ficou pálida. O mundo pareceu girar. Ele apenas sorriu, estendeu a mão e disse: prazer em revê-la, senhorita. O silêncio tomou conta da sala. Ela não sabia onde enfiar o rosto. Lembrou-se de cada palavra grossa, de cada olhar superior, e sentiu o peso do arrependimento. Henrique, porém, não parecia magoado. Ao contrário, seu olhar era sereno, quase compassivo. Eu quis conhecer você de verdade, e disse ele calmamente. Quis ver como trata as pessoas quando acha que não pode ganhar nada em troca. Ela baixou o olhar, envergonhada. Eu não tenho desculpa, disse quase num sussurro. Fui arrogante, julguei pela aparência. Henrique se aproximou e disse: todos nós erramos, mas o importante é aprender com isso. Houve um silêncio leve, seguido de um sorriso tímido. E naquela noite, Isabela percebeu algo que o dinheiro nunca poderia comprar: o valor da humildade. Nos dias seguintes, ela começou a mudar de verdade. Passou a tratar todos os empregados da casa com respeito, a agradecer, a sorrir mais. E curiosamente começou a admirar Henrique. Não pelo dinheiro, mas pela forma como ele via o mundo. Certa manhã, antes de viajar novamente, ele deixou uma carta na porta da casa dela. Isabela, aprendi que o verdadeiro valor de alguém não está nas roupas que veste, nem no carro que dirige. Está nas atitudes quando ninguém está olhando. Cuide disso, e o resto virá naturalmente. Henrique. Ela leu a carta várias vezes, com lágrimas nos olhos. A partir daquele dia, decidiu se tornar uma pessoa diferente. E foi justamente essa mudança que, meses depois, fez Henrique procurá-la novamente. Desta vez, não como um motorista, mas como um homem que via nela um novo brilho. O brilho da maturidade, da humildade e da sinceridade. A história dos dois virou assunto em toda a cidade. Muitos diziam que ele, o homem mais rico da cidade, tinha se apaixonado pela única pessoa que um dia o tratou como nada. Mas Henrique apenas sorria. Talvez seja justamente isso, dizia. O amor verdadeiro nasce quando as máscaras caem. E para você que chegou até aqui, o que essa história te ensinou? Você já julgou alguém pela aparência como Isabela fez? Ou já foi subestimado como Henrique? Escreve aí nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. E se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que a humildade vale mais que qualquer fortuna. Meses se passaram desde aquele jantar. Isabela mudou de verdade. A arrogância deu lugar a uma leveza que ninguém reconhecia. Começou a trabalhar como voluntária em uma ONG infantil, algo que o próprio Henrique apoiava em silêncio, observando à distância. Não queria interferir, apenas queria ver até onde a transformação dela era real. Mas no fundo, ele também havia mudado. A convivência com ela o fez lembrar do que realmente importava. Não eram os negócios, nem as reuniões frias em salas de vidro. Era o olhar sincero de alguém que aprende com os próprios erros.
Certa tarde, enquanto visitava um dos projetos sociais que ajudava a financiar, Henrique a viu de longe. Isabela estava cercada por crianças, rindo, ensinando desenho, com os cabelos presos de forma simples. Nenhum luxo, nenhuma maquiagem exagerada. Apenas ela, verdadeira, leve, humana. Ele ficou parado por um momento observando. O coração, que há tempos não se surpreendia, bateu diferente. Senhor Henrique? Chamou um funcionário. Vai falar com ela? Henrique sorriu. Faquila, ainda não. Ela está melhor assim. Quero que esse momento seja dela. Mas o destino tinha planos diferentes. No fim daquela tarde, ao sair, Isabela o viu. Parou, hesitou por alguns segundos e então caminhou até ele. Senhor Monteiro, disse meio sem jeito. Não esperava te ver aqui. Ele respondeu com um sorriso leve. Eu também não esperava. Mas confesso que gostei da surpresa. Houve um breve silêncio. Ela olhou para o chão e respirou fundo. Eu queria ter dito naquela noite o quanto me envergonhei do que fiz, o quanto aprendi desde então. Eu percebi, respondeu ele com serenidade. E é por isso que estou aqui hoje. Não para cobrar nada, mas para agradecer. Agradecer? Perguntou ela confusa. Sim. Porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido, que por trás de todo título, todo cargo, todo dinheiro, ainda somos apenas pessoas, e que o valor verdadeiro está em como tratamos os outros, não no que temos. Ela ficou em silêncio, com os olhos marejados. Eu só queria ser alguém de quem você pudesse se orgulhar, confessou. Henrique sorriu. Já é. Naquele momento, o clima entre eles mudou. Não era mais o homem rico e a garota mimada. Eram apenas duas pessoas que haviam se despido das aparências, que haviam se encontrado no meio de tantas máscaras que o mundo costuma impor. Nos dias seguintes, começaram a se ver com mais frequência. Henrique passou a ajudá-la com o projeto social, enquanto ela o ensinava a ver a vida com mais simplicidade. Ele, acostumado a jantares formais e reuniões milionárias, agora se via feliz com uma tarde regada a café simples e risadas sinceras. Certa noite, sentados à beira de um lago, o mesmo silêncio confortável se fez presente. As luzes da cidade refletiam na água, e o vento suave fazia o cabelo dela dançar. Sabe o que é curioso? Disse Henrique. Eu passei a vida toda sendo tratado como importante, mas só me senti realmente visto quando estava disfarçado de motorista. Ela sorriu. E eu só aprendi a enxergar quando parei de olhar para cima e comecei a olhar para o lado. Henrique olhou para ela, com ternura. A vida é engraçada, não é? Às vezes precisa tirar tudo o que achamos que temos, para nos mostrar o que realmente somos. Ela assentiu, emocionada. Acho que Deus sabia que eu precisava daquele choque de realidade. Se não fosse você, eu talvez ainda fosse aquela menina vazia. Ele se aproximou levemente. Todos nós temos nossos momentos de cegueira, Isabela, mas o importante é acordar a tempo. Por alguns segundos, apenas o som das águas e do vento preenchia o espaço. Até que ele pegou algo do bolso, um envelope branco com o nome dela escrito à mão. O que é isso? Perguntou curiosa. Um convite. O Cospercilsin, respondeu ele. Amanhã à noite, na sede da fundação. Estou inaugurando um novo projeto e quero que você esteja ao meu lado. Ela abriu o envelope e viu o nome dela como cofundadora. Olhou para ele surpresa. Eu? Você, disse ele. Esse projeto nasceu por sua causa. Foi sua mudança que me inspirou a fazer algo maior. Eu percebi que o dinheiro, quando não serve às pessoas, é inútil. E quero que você me ajude a mudar isso. Ela não conteve as lágrimas. Eu não sei o que dizer. Diga apenas sim, respondeu ele. E ela disse. Naquela noite, Isabela chorou como há muito tempo não chorava. Mas eram lágrimas de gratidão, de libertação. Pela primeira vez sentia orgulho de si mesma, não pelo que tinha, mas pelo que havia se tornado. O evento da fundação foi um sucesso. Jornalistas, empresários e influenciadores estavam lá.
curiosos para saber quem era a mulher ao lado do homem mais poderoso da cidade. Mas quando ela subiu ao palco para discursar, Isabela não falou de luxo, nem de poder, falou de humildade. Há um tempo, eu tratava as pessoas como se fossem invisíveis. Começou com a voz firme, até que a vida me colocou diante de alguém que me mostrou o quanto eu estava errada. Eu o tratei como um simples chofer e descobri depois que era o homem mais rico da cidade. Mas o que mais me marcou não foi o dinheiro dele. Foi a riqueza que ele carregava no coração. O público aplaudiu de pé. Henrique, emocionado, olhava com orgulho. A moça que um dia o desprezou, agora falava de amor e humanidade diante de centenas de pessoas. Após o evento, ele se aproximou e disse: "Acho que agora o mundo conheceu a verdadeira Isabela." Ela sorriu. E o verdadeiro Henrique também. Aquele que não precisa provar nada para ninguém. Ele a olhou com carinho e então perguntou: "Posso te dar uma carona?" Ela riu, lembrando-se da primeira vez que ouviram essas palavras. "Só se eu puder dirigir dessa vez." "Fechado", disse ele entregando as chaves. O carro partiu sob as luzes da cidade. Dois mundos diferentes que finalmente haviam se encontrado no mesmo caminho. Enquanto dirigia, Isabela virou o rosto e disse em tom suave: "Engraçado. No início eu achei que você era só o motorista." Henrique riu. "E eu achei que você nunca fosse me olhar nos olhos. E agora eu só vejo você." E foi assim que uma simples carona virou o começo de uma história que ninguém esperava. Uma história sobre aparências, arrependimento e recomeço. Uma história que prova que o destino, às vezes, só precisa de um erro para revelar o que é verdadeiro. E você, se estivesse no lugar de Henrique, teria revelado quem era? Ou deixaria que ela continuasse sem saber? Comenta aí embaixo o que você faria. Quero ler sua opinião. E se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, toda semana, tem histórias reais, inspiradoras e cheias de lições de vida. Lembra, a aparência pode enganar, mas o caráter nunca mente.